Durante o almoço em família, meu marido revelou um segredo que destruiu o nosso casamento. O cheiro de moqueca invadia a varanda. Minha mãe tinha caprichado, como sempre fazia nos domingos. A mesa estava farta. Arroz de coco, pirão, farofa, salada de vinagrete. Meu pai já havia aberto a segunda cerveja. Meu irmão Lucas contava uma história engraçada do trabalho. E minha irmã Camila ria alto, quase engasgando com o refrigerante. Era um domingo como todos os outros em Porto de Galinhas. O som das ondas ao fundo, o vento quente trazendo o cheiro do mar, os coqueiros balançando preguiçosamente. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia seguro. Eu olhei para Álvaro ao meu lado. Ele estava quieto, mexendo no celular embaixo da mesa. Isso não era novidade. Nas últimas semanas, ele andava distante, sempre com aquele aparelho grudado na mão. Mas eu não queria estragar o almoço com uma discussão. Não ali, não na frente da minha família. Lívia, você nem tocou na comida. Minha mãe observou, com aquele olhar de preocupação que só mãe tem. Estou sem muita fome, mãe. Menti, forçando um sorriso. Álvaro levantou os olhos do celular e me encarou. Havia algo diferente nele, algo frio. Meu estômago apertou, como se meu corpo já soubesse o que minha mente ainda se recusava a aceitar. Na verdade, ele começou, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. Eu preciso falar uma coisa. A mesa inteira ficou em silêncio. Meu pai baixou a cerveja. Camila parou no meio de uma garfada. Lucas franziu a testa. Álvaro se levantou. Pegou minha mão. Eu senti o toque dele, mas parecia a mão de um estranho. Fria, mecânica. Eu preciso ser honesto com todos vocês, ele disse, olhando ao redor da mesa, menos para mim. Eu estou apaixonado por outra mulher, e ela está grávida. O mundo parou. Não foi dramático como nos filmes. Não houve música de fundo, nem câmera lenta. Foi apenas o som do vento, o barulho distante das ondas, e o silêncio ensurdecedor de 6 pessoas processando o que acabaram de ouvir. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai ficou vermelho, os nós dos dedos brancos ao apertar a garrafa. Camila me olhou com os olhos arregalados, cheios de lágrimas que não eram minhas. Lucas se levantou, a cadeira raspando no chão. Você tá de brincadeira, né? Ele disse, a voz tremendo de raiva. Álvaro soltou minha mão. Eu nem tinha percebido que ainda a segurava. Não é brincadeira. Eu cansei de fingir. Cansei de viver uma mentira. Uma mentira. 10 anos de casamento. Uma mentira. Eu deveria ter chorado. Deveria ter gritado, jogado algo nele, feito uma cena. Era isso que todos esperavam. Eu via nos olhos deles a expectativa da minha quebra, do meu desmoronamento. Mas algo dentro de mim não quebrou. Endureceu. Senti uma frieza subir pela minha espinha, tomar conta do meu peito, congelar qualquer lágrima que pudesse existir. Não era tristeza. Era algo mais poderoso, mais perigoso. Era raiva. Sai daqui, meu pai disse, levantando-se também. Sai da minha casa agora. Álvaro hesitou. Olhou para mim como se esperasse que eu o defendesse. Como se depois de me trair publicamente, de me humilhar na frente da minha família, eu ainda fosse implorar para ele ficar. Eu não disse nada. Apenas o encarei. E naquele olhar, naquele silêncio ele entendeu. O homem que eu amava havia morrido. E o que restava dele não merecia uma única palavra minha. Ele saiu. A porta bateu. E então minha mãe veio me abraçar, Camila chorou no meu ombro, Lucas socou a parede, meu pai praguejou palavrões que eu nunca tinha ouvido dele dizer. Mas eu continuei ali, sentada, com os olhos fixos no prato intocado de moqueca. Não chorei naquele dia. Não chorei nos dias seguintes. Porque eu tinha descoberto algo sobre mim mesma naquele almoço de domingo. A Lívia que todos conheciam, a professora comportada, a esposa dedicada, a filha obediente. Ela tinha morrido também. E a que nasceu no lugar dela não aceitaria mais migalhas. Não aceitaria mais mentiras. E principalmente não perdoaria. Os primeiros dias após o almoço foram estranhos. A cidade inteira parecia saber. Porto de Galinhas é pequena demais para segredos grandes, e o meu tinha se espalhado como fogo em palha seca. Eu sentia os olhares na rua. Na padaria, a dona Sônia desviou os olhos quando entrei. No mercado, 2 ex-alugas sussurraram quando passei. Na escola onde leciono, a diretora me chamou para uma conversa, que foi basicamente uma sessão de condolências disfarçada de preocupação profissional. Lívia, se precisar de uns dias, a gente entende, ela disse com aquele tom meloso que eu passei a odiar. Não preciso, respondi, seca.
Meu trabalho não tem nada a ver com minha vida pessoal, mas tinha, tudo tinha. Cada olhar de pena, cada silêncio constrangedor, cada "como você está?", carregado de curiosidade mórbida. Tudo me lembrava que eu tinha sido humilhada publicamente. Álvaro havia se mudado para um apartamento alugado perto da praia. Ouvi dizer que Natália estava morando com ele. A tal mulher grávida, a que destruiu meu casamento. Eu deveria estar arrasada. Deveria estar de cama, chorando, comendo sorvete direto da embalagem enquanto assistia a filmes românticos. Era isso que todo mundo esperava. Mas eu estava fazendo outra coisa. Estava investigando. Comecei com o óbvio: nossas contas bancárias. Álvaro sempre cuidou das finanças. Eu assinava onde ele pedia, confiava cegamente. Que idiota eu fui. Sentada na mesa da cozinha, com um notebook aberto e uma xícara de café frio ao lado, mergulhei nos extratos. No início, tudo parecia normal. Contas pagas, salários depositados, gastos rotineiros. Até que comecei a notar as transferências. Pequenas quantias, sempre para uma conta que eu não reconhecia. R$ 500 aqui, 1.000 ali, sempre na mesma data, dia 15 de cada mês, há 8 meses. Anotei tudo em uma planilha. Datas, valores, destinatário. A conta era de uma pessoa física. Peguei o número e, com a ajuda de uma amiga que trabalha em cartório, descobri o nome: Natália Ferreira dos Santos. Ele estava bancando ela há 8 meses. 8 meses de mentiras, de reuniões que atrasaram, de viagens de trabalho, de beijos mecânicos e desculpas vazias quando eu tentava alguma intimidade. A raiva que senti naquele domingo voltou, mas agora era diferente. Não era explosiva, era gelada, metódica. Continuei cavando. Fui até a empresa onde Álvaro trabalhava, porque eu ainda não sabia que ele estava prestes a perder tudo. Marquei um café com Rodrigo, um colega dele que sempre foi gentil comigo nos eventos da firma. Rodrigo, eu preciso saber de uma coisa, disse, olhando diretamente nos olhos dele. E preciso que você seja honesto comigo. Ele mexeu no guardanapo, desconfortável. Lívia, eu não sei se devo me meter nisso. Por favor, só me diga. Natália trabalha na empresa? Ele suspirou. Trabalha. Ela entrou há uns 10 meses, no setor administrativo. Álvaro foi quem indicou ela. 10 meses. Ele a conheceu antes de tudo começar. Talvez tenha planejado tudo desde o início. E tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Insisti. Rodrigo hesitou. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Tem uns boatos de que Álvaro facilitou algumas aprovações irregulares de despesas. Nada comprovado, mas tem gente desconfiada. A auditoria interna começou a investigar mês passado. Meu coração acelerou, mas meu rosto permaneceu neutro. Entendo. Obrigada, Rodrigo. Lívia, ele me segurou pelo braço antes que eu me levantasse. Eu sinto muito pelo que aconteceu. O Álvaro é um babaca. Você merece coisa melhor. Sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei. Voltei para casa e continuei investigando. Cruzei as transferências bancárias com as datas das viagens de Álvaro. Todas batiam. Liguei para o hotel onde ele dizia ter se hospedado na última viagem a Recife. Não havia registro de reserva no nome dele. Ele tinha mentido sobre tudo. À noite minha mãe ligou. Filha, você está bem? Está comendo direito? Estou, mãe. Você tem ficado muito quieta. Isso me preocupa. Só estou organizando as coisas. Silêncio do outro lado. Lívia, eu sei que você é forte, mas não precisa fingir que está tudo bem. Eu não estou fingindo, respondi, olhando para a tela do computador cheia de documentos e anotações. Está tudo bem. Melhor do que nunca, na verdade. Desliguei antes que ela pudesse responder, porque era verdade. Eu estava bem. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha controle sobre algo. E esse algo era a minha vingança. Não seria gritaria. Não seria drama. Seria devastação silenciosa. Álvaro me subestimou. Achou que eu desabaria. Que imploraria. Que aceitaria qualquer migalha que ele quisesse me jogar. Mas ele não conhecia essa versão de mim. Nem eu conhecia. E quando terminasse, ele iria desejar ter me conhecido melhor. Levei 3 semanas para montar o quebra-cabeça completo. 3 semanas de noites em claro, de planilhas intermináveis, de telefonemas discretos e conversas estratégicas. 3 semanas para transformar raiva em evidência. E então, quando tive tudo em mãos, procurei doutor Henrique Tavares,
o melhor advogado de família de Recife. Seu escritório ficava em um prédio elegante na Boa Viagem. A recepcionista me ofereceu café enquanto eu esperava, mas minhas mãos já tremiam o suficiente. Não de medo, mas de adrenalina. Professora Lívia. Dr. Henrique me cumprimentou com um aperto de mão firme. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Pela urgência do seu contato, imagino que tenhamos muito a conversar. Abri minha bolsa e tirei uma pasta. Coloquei sobre a mesa dele com cuidado, como quem coloca uma bomba prestes a explodir. Extratos bancários mostrando transferências regulares para a amante. Comprovantes de que as viagens de trabalho eram mentira. E-mails da empresa que provam que ele usou o cargo para contratar e favorecer Natália Ferreira. E isso aqui, tirei outro documento. É o laudo médico. Dr. Henrique pegou o papel, leu em silêncio. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ela não está grávida, ele disse. Mais uma afirmação que uma pergunta. Nunca esteve. Consegui acesso ao prontuário dela através de uma conhecida que trabalha na clínica. Natália fez apenas exames de rotina nos últimos meses. Nenhum pré-natal, nenhum ultrassom, nada que sugira a gravidez. Dr. Henrique se recostou na cadeira, um sorriso discreto nos lábios. Senhora, a senhorita não veio aqui para se divorciar. Veio para aniquilar. Sorri de volta. Pela primeira vez em semanas, um sorriso real. Vim buscar justiça. Os próximos dias foram uma dança coreografada. Dr. Henrique cuidou da parte legal. Entramos com o pedido de divórcio litigioso, com partilha favorável a mim devido à prova de adultério e má administração dos bens conjugais. Mas a parte que me deu mais satisfação foi outra. Com cópias dos e-mails e evidências das irregularidades financeiras, fiz uma denúncia anônima ao departamento de compliance da empresa onde Álvaro trabalhava. Não precisei inventar nada. Apenas apresentei os fatos. Um gerente financeiro que contratou a amante sem processo seletivo adequado e aprovou despesas suspeitas em favor dela. Demorou apenas 4 dias. Eu estava corrigindo provas na sala dos professores quando meu celular vibrou. Uma mensagem de Rodrigo. Álvaro foi demitido hoje. Por justa causa. A empresa está processando ele. Fechei os olhos e respirei fundo. Não era alívio. Era vingança cumprida, etapa 1. À noite, enquanto preparava jantar, porque sim, eu continuava vivendo, comendo, existindo. Meu telefone tocou. Álvaro. Atendi no 3º toque. O que você fez? Ele gritou do outro lado. O que você fez, Lívia? Sua voz estava desesperada, quebrada. Continuei picando cebolas calmamente. Eu não fiz nada além de viver minha vida, Álvaro. Você me denunciou. Eu perdi meu emprego. Eles estão me processando. Que pena. Respondi, minha voz completamente neutra. Mas talvez você não devesse ter misturado seus casos extraconjugais com negócios da empresa. Péssima escolha profissional. Sua vadia. Desliguei. Bloqueei o número. Voltei a picar as cebolas. Mas não tinha terminado. Ainda faltava Natália. Descobrir a verdade sobre a gravidez falsa foi mais fácil do que imaginei. Confrontei diretamente a médica de Natália, uma conhecida de Camila que, horrorizada com a farsa, confirmou que nunca houve gestação. Com o atestado médico oficial em mãos, criei um perfil anônimo nas redes sociais. Postei no grupo de moradores de Porto de Galinhas, no grupo de funcionários da antiga empresa de Álvaro, em todos os lugares onde eles eram conhecidos. A postagem era simples. Natália Ferreira mentiu sobre estar grávida para destruir um casamento. Aqui está a prova. Anexei cópias do laudo médico, com dados sensíveis cobertos, mas suficientes para comprovar. A reação foi imediata. Em menos de 1 hora, centenas de comentários. Indignação. Revolta. A história se espalhou como pólvora. 2 dias depois, Camila me ligou. Li, você viu? A Natália sumiu da cidade. Disseram que ela foi embora para Maceió. O Álvaro está sozinho no apartamento. Não senti pena. Não senti nada além de uma satisfação fria. Bom para ela, respondi. Lívia, minha irmã hesitou. Você está assustando um pouco a gente. Você está muito... Calma. Eu estou em paz, Camila. E estava, porque pela primeira vez em anos, eu não estava sendo passiva. Não estava aceitando. Estava reagindo. Estava lutando. E estava vencendo. Na semana seguinte, Dr. Henrique me ligou com novidades sobre o processo. O juiz havia deferido a liminar. A casa ficaria comigo. O carro também. A divisão patrimonial estava sendo absurdamente favorável.
Álvaro tentou me ligar 17 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma, porque ele não merecia mais minha voz, não merecia mais nada de mim. Só merecia colher o que plantou. 3 meses depois do almoço que mudou tudo, acordei e não reconheci a mulher no espelho. Tinha cortado o cabelo, um long bob moderno, bem diferente dos fios longos que Álvaro sempre disse que amava. Emagreci alguns quilos, não por tristeza, mas porque voltei a caminhar na praia todas as manhãs. Minha pele estava bronzeada, meus olhos tinham um brilho que eu não via há anos. Eu estava diferente, por fora e por dentro. A casa, agora oficialmente minha após a decisão judicial, tinha sido reorganizada. Tirei todos os rastros dele, as fotos da parede, os troféus de futebol que ele insistia em exibir, aquela poltrona horrível que ocupava metade da sala. Redecorei tudo com cores claras, plantas, quadros que eu mesma escolhi. Pela primeira vez, aquela casa parecia minha. Na escola, algo inesperado aconteceu. Durante uma aula sobre a participação feminina na história do Brasil, falei sobre resiliência. Sobre mulheres que foram apagadas, traídas, subjugadas, mas que encontraram formas de resistir e reconstruir suas narrativas. No fim da aula, uma aluna veio até minha mesa. Amanda, 17 anos, olhos vermelhos. Professora, posso falar com a senhora um minuto? Claro, Amanda. Ela respirou fundo. Minha mãe. Ela descobriu que meu pai tem outra família. Há 5 anos. Ela está destruída e eu não sei como ajudar. Meu coração apertou. Não de dor, mas de empatia. Sabe o que você pode fazer? Estar presente e dizer a ela que a vida não acabou, que ela é mais forte do que imagina e que dor não é fraqueza, é combustível. Amanda me abraçou e naquele abraço entendi algo. Minha história não era só minha. Era de milhares de mulheres que já tinham passado ou estavam passando pelo mesmo. Foi naquela noite que a ideia nasceu. Sentada no sofá, com um notebook no colo, criei um perfil no Instagram. O nome veio naturalmente. Ireconstruída P, Pernambuco. Reconstruída. Eu. Na primeira postagem, não mostrei meu rosto. Apenas escrevi. Há 3 meses fui traída publicamente pelo homem que jurei amar para sempre. Ele me humilhou na frente da minha família, mentiu, roubou, manipulou. Eu poderia ter desabado. Mas escolhi me reconstruir. Este perfil é para todas nós que nos recusamos a ser vítimas para sempre. Vamos conversar? Publiquei sem expectativas. No dia seguinte, tinha 300 seguidores e 50 mensagens no direct. Mulheres de todo o Brasil compartilhando suas histórias. Dores, traições, abusos emocionais. Algumas ainda presas em relacionamentos tóxicos. Outras tentando recomeçar. Comecei a responder cada uma. E comecei a postar conteúdo, sinais de que você está sendo manipulada, como proteger seu patrimônio, como identificar mentiras financeiras, dicas de advogados especializados. Em 2 semanas, tinha 5.000 seguidores. Em 1 mês, 15.000. As pessoas começaram a me reconhecer na rua. Não mais como a mulher traída pelo Álvaro, mas como aquela que ajuda mulheres a se levantarem. A mudança era sutil, mas profunda. Minha família também mudou comigo. Meu pai, que sempre foi do tipo calado, me chamou para um café. Filha, eu quero pedir desculpas. Desculpas por quê, pai? Por todas as vezes que achei que você deveria ser mais comportada, mais quieta. Você sempre foi forte, e eu nunca valorizei isso direito. Segurei a mão dele sobre a mesa. Assim, eu também não valorizava, pai, mas agora valorizo. Camila se tornou minha maior apoiadora. Ajudava a gravar vídeos, dava ideias de conteúdo, compartilhava todas as minhas postagens. Lucas, por outro lado, ainda queria quebrar a cara do Álvaro, mas eu sempre o acalmava. Ele já está quebrado, mano. Não precisa sujar suas mãos. E estava mesmo. Soube por terceiros que Álvaro não conseguia emprego na área financeira. Sua demissão por justa causa fechou portas. Estava fazendo bicos como motorista de aplicativo. Natália havia realmente sumido. Ninguém sabia para onde foi. E eu estava florescendo. Recebi um convite para dar uma palestra em uma escola particular de Recife. O tema: Reconstrução após traumas emocionais. Aceitei na hora. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Mais de 200 pessoas, a maioria mulheres. Algumas choraram durante minha fala. Outras aplaudiram de pé. Quando terminei, uma senhora de cabelos brancos se aproximou. Minha neta está em um relacionamento abusivo. Posso mandar seus vídeos para ela? Por favor, mande.
respondi apertando as mãos dela. E diga que ela não está sozinha. Voltei para Porto de Galinhas naquela noite sentindo algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Eu não era mais apenas a Lívia que foi traída. Era a Lívia que se reconstruiu e que estava ajudando outras a fazer o mesmo. Na varanda de casa, com o som das ondas ao fundo e o vento bagunçando meu cabelo curto, gravei mais um vídeo. Tem gente que acha que vingança é sobre destruir quem te machucou. Não é. Vingança verdadeira é se tornar tão feliz, tão plena, que a pessoa percebe o que perdeu e jamais poderá recuperar. Publiquei. Em minutos, centenas de curtidas e comentários. Mas o que me fez sorrir de verdade foi a mensagem de Amanda, minha aluna. Professora, minha mãe assistiu seus vídeos. Ela decidiu se separar. Obrigada por existir. Fechei o celular e olhei para o mar. Estava escuro, mas eu conseguia ouvir as ondas quebrando na areia. Era assim que me sentia, como uma onda, destruída na costa, mas sempre voltando, sempre recomeçando, sempre mais forte. 6 meses. Foi o tempo que levou para Álvaro reaparecer. Eu estava gravando um vídeo na praia quando vi um carro estacionar perto das pedras. Reconheci o modelo. Era o carro que ele havia comprado meses antes da separação, quando ainda fingia que tudo estava bem entre nós. Ele saiu do veículo devagar, como quem teme ser expulso. Estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupas amarrotadas. Os olhos tinham uma tristeza que eu teria sentido pena se ele fosse outra pessoa, qualquer outra pessoa. Desliguei a câmera e esperei. Lívia, ele disse, parando a alguns metros de distância. A voz saiu rouca, insegura. Você pode conversar comigo? Só 5 minutos. Olhei para o mar. As ondas quebravam na areia com seu ritmo constante, indiferente aos dramas humanos. Respirei fundo. 5 minutos, concordei. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos. Parecia menor do que eu lembrava. Ou talvez eu tivesse crescido. Eu errei, começou ele, e sua voz falhou. Errei muito, Lívia. Eu estraguei tudo. Estraguei a gente. Não existia a gente há muito tempo, Álvaro. Você só demorou para admitir. Eu sei. Eu fui um idiota. Fui egoísta. Cego. Ele passou a mão pelo rosto. A Natália me enganou. A gravidez era mentira. Tudo era mentira. E quando caiu a ficha, quando eu percebi o que tinha feito, já era tarde demais. E você está me contando isso por quê? Perguntei, minha voz firme. Quer que eu tenha pena? Que eu diga que está tudo bem? Não. Ele balançou a cabeça. Eu queria te pedir perdão. De verdade. E te dizer que se você me der uma chance, só uma, eu vou passar o resto da vida compensando o que fiz. Silêncio. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro salgado do mar. Uma gaivota gritou acima de nossas cabeças. Eu poderia ter gritado. Poderia ter chorado. Poderia ter dito todas as palavras amargas que havia ensaiado mentalmente durante meses. Mas não fiz nada disso. Álvaro, comecei. E minha voz saiu calma, quase gentil. Você não me perdeu. Eu é que me encontrei sem você. Ele piscou confuso. Você acha que essa é uma história sobre como você me destruiu? Não é. É sobre como eu me reconstruí. Você foi apenas o gatilho. O empurrão que eu precisava para perceber que estava vivendo uma vida que não era minha. Lívia, por favor. Eu passei 10 anos tentando ser a esposa perfeita para você. Aceitei seus silêncios, suas ausências, seu desinteresse. Fingi que estava feliz porque era mais fácil do que admitir que estava perdida. E sabe o que eu descobri quando você foi embora? Ele não respondeu. Descobri que eu não preciso de você. Não preciso de ninguém para me completar. Eu já sou inteira. Sempre fui. Só estava ocupada demais servindo migalhas para perceber. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu te amava, ele sussurrou. Não, corrigi. Você amava essa ideia de mim. A versão obediente, quieta, que não questionava. Mas essa mulher morreu naquele almoço de domingo. E a que nasceu no lugar dela não aceita mais segundas opções. Então é isso? Acabou? Álvaro, já tinha acabado antes mesmo de você anunciar. Você só teve coragem de dizer em voz alta. Ele ficou parado, os ombros caídos, derrotado. Você vai me odiar para sempre? Sorri. Um sorriso triste, mas honesto. Não, eu não vou gastar energia te odiando. Vou gastar energia me amando, construindo minha vida, ajudando outras mulheres a fazerem o mesmo. Você já não ocupa espaço suficiente na minha mente para ódio. Peguei meu tripé e comecei a guardar o equipamento. Seus 5 minutos acabaram, disse sem olhar para ele. Tenha uma boa vida, Álvaro. Lívia, adeus.
Caminhei de volta para o carro sem olhar para trás, sem hesitar, sem me arrepender. Quando cheguei em casa, Camila estava me esperando na varanda com sorvete e abraços prontos. Ele apareceu, né? Vi o carro dele. Apareceu. E nada. Ele queria voltar. Eu disse não. Camila me abraçou forte. Eu tenho tanto orgulho de você, maninha. Naquela noite, postei meu último vídeo sobre o assunto. Sentada na mesma varanda onde tudo começou, com o som das ondas ao fundo, olhei diretamente para a câmera. A vida não me poupou da dor. Não me deu um final feliz de conto de fadas onde o vilão se arrepende e tudo volta a ser como antes. Mas sabe o que ela me deu? Força, clareza, dignidade e a certeza de que eu jamais vou aceitar migalhas novamente. Para todas vocês que estão me assistindo, você merece alguém que te escolha todos os dias, que te respeite, que te veja. E se esse alguém ainda não chegou? Tudo bem, porque enquanto isso, você pode ser esse alguém para você mesma. Obrigada por caminharem comigo nesses meses. Isso aqui não é um fim, é só o começo. Publiquei, fechei o celular e olhei para o mar pela janela. As ondas continuavam quebrando, constantes, resilientes, exatamente como eu. Porto de Galinhas continuava linda, o vento continuava quente, os coqueiros continuavam balançando. Mas eu não era mais a mesma mulher que sentou naquela mesa de domingo 6 meses atrás. Eu era mais forte, mais livre e infinitamente mais feliz, porque finalmente tinha aprendido a lição mais importante. A melhor vingança não é destruir quem te machucou, é se reconstruir tão completamente que eles se tornem irrelevantes. E Álvaro, ele já era. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.